Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre os Incas e a gente vai ver tudo isso aqui sobre os Incas. As fontes que a gente tem dos Incas, a maioria delas são fontes que foram produzidas pelos espanhóis quando estiveram aqui. E a gente gostaria de ter mais fontes produzidas pelos próprios Incas. Mas como a cultura dos Incas se desintegrou rapidamente, depois que os espanhóis chegaram aqui na América, então o que ficou pra gente? Ficou pra gente aquilo que os espanhóis produziram. E a partir daquilo que eles deixaram, dos registros que eles deixaram, é que a gente conseguiu recuperar esse arsenal aqui de informações a respeito dos Incas. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que existe um desafio com relação às fontes históricas sobre os Incas. Por quê? Porque a gente precisa de fontes produzidas pelos próprios Incas, e a gente tem, na maioria das vezes, fontes produzidas pelos próprios espanhóis. Qual era a área ocupada pelos Incas? Os Incas ocupavam uma área de 4.000 quilômetros, que ia do Equador até o Chile, e que hoje corresponde a territórios de cada um desses países, né? Uma parte do Peru, da Bolívia, norte do Chile, noroeste da Argentina, sul da Colômbia, todas essas áreas aí, nós tivemos uma ocupação Inca. O que os historiadores falam sobre esse processo de formação desse império? Nós temos alguns ícones que a gente pode elencar que ajudam a entender esse processo de formação e consolidação do Império Inca. Segundo a lenda mais famosa dos Incas, nós temos um processo de formação e estabelecimento desses Incas, ali como primeiro, na liderança do primeiro imperador Inca, que teria sido esse aqui, o Manco Cápac. Tá? Sob a liderança desse cara, esses Incas se estabelecem ali na região de Cusco, né? Já no século XII. Alguns autores dizem que teria sido no século XIII, e aí tem uma certa variação aí nas fontes com relação a isso. Mas vamos retroceder para o século XII, que aí a gente já tem um caminho seguro de processo de formação desses Incas. Aí eles vão seguindo na liderança de outros imperadores, e aqui no governo do Pachacuti e Yupanqui, nós temos um processo de consolidação desse império. Alguns autores vão dizer que é aqui, nesse momento, no século XV, né, porque ele governou ali na primeira metade do século XV, avançando para a segunda metade, é nesse momento aqui que Cusco vira a capital do Império Inca. É nesse momento que Cusco vai ganhar uma série de obras, né, vai ganhar uma série de mudanças nesse governo aqui do Pachacuti e Yupanqui, né? E é nesse momento que a gente tem um momento de auge, de expansão dos Incas, né, de apogeu, de auge mesmo do território e do império que eles formaram. Quando chega na fase do Atahualpa, aí nós já estamos vendo um processo de declínio dos Incas. Por quê? A gente vai ver aqui no final que nos contatos com os espanhóis, os Incas se ferraram. E aí a gente vai conhecer melhor a história desse momento final aí dos Incas, que começa a ruir a partir do Atahualpa e vai terminar no Tupac Amaru, né? Que vai ser o último líder dos Incas, que vai terminar esse processo de resistência que os Incas fizeram, esse domínio que os espanhóis queriam estabelecer ali na região deles. Esse território, esse Império Inca, ele se chamava Tahuantinsuyo. Essa palavra, em Quechua, ela significa, Quechua, vale lembrar que era a principal língua que era falada ali nos Andes, esse termo significa o mundo dos quatro cantos. Por que esse Império Inca ele vai significar o mundo dos quatro cantos? Porque o Império Inca era dividido em quatro partes. O Império Inca era dividido em quatro cantos. A gente vai já ver como é que era essa divisão político-administrativa do Império Inca, como é que ela funcionava, né? Então o termo tem tudo a ver com a forma como eles estavam organizados. E um link interessante que a gente pode fazer com as aulas anteriores, quando a gente falou de história da Amazônia, é essa questão aqui da Amazônia. Alguns historiadores dizem que quando os espanhóis chegaram, os Incas estavam no seu processo de expansão, e essa expansão poderia ter chegado até aqui na Amazônia, se não tivesse sido interrompida pelo encontro, pelo contato desses espanhóis com os Incas e pelo processo todo de derrota desses Incas após a chegada dos espanhóis aqui na América. E o termo Inca, também é uma coisa interessante a gente ver. O termo Inca, inicialmente, era utilizado para designar o imperador, o líder dos Incas, né? De um povo especificamente, mas depois, quando os espanhóis chegaram, essa palavra vai acabar se transformando numa palavra de uso mais genérico, mais geral, porque ela vai abranger toda a sociedade, todo esse império, né? Como a gente vai chamar esse Império Inca. Então a palavra deixa de ser uma palavra utilizada num sentido mais restrito e ela passa a ser utilizada de uma forma mais abrangente. Na parte política, como é que os Incas estavam organizados? A capital deles, então, é Cusco. Essa capital, ela vai chegar a ter 100 mil habitantes, e o significado da palavra Cusco significa umbigo do mundo.
tá? Umbigo do mundo é o que significa a palavra Cusco, né, que designa essa capital. Como é que funciona essa divisão administrativa? Eu tenho o Império Inca dividido em 4 cantos. Esses 4 cantos, cada um deles, são divididos em províncias, e essas províncias, cada uma delas tem uma capital. Tem um centro administrativo nessa província. E aí, cada um desses cantos tem um governador, e esses governadores vivem na capital, ali em Cusco, tá? Dentro dessas províncias, né, eu tenho aldeias, e essas aldeias, elas são habitadas por grupos familiares, que são chamados de Aylus. A gente vai já ver como é que funcionava essa questão dos Aylus. Mas na prática, eu tenho isso, o Império Inca, a figura do imperador, dividido em 4 cantos. Cada canto tem várias províncias, e essas províncias têm tamanhos variados, e cada província vai apresentar as suas aldeias, essas aldeias consequentemente habitadas por Aylus, que são grupos familiares, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse império ele é centralizado, ele é hierarquizado e ele é militarizado. Por quê? Porque o líder, o imperador Inca, ele tem poderes, ele administra. Claro, ele tem uma equipe de funcionários públicos que ajuda na administração desse império, mas ele concentra como liderança, né, esse poder. O Atahualpa, ele tem uma frase que é atribuída para ele, que é uma frase bem interessante, né? Coitado, ele dizia antes da conquista, ele dizia isso: no meu reino não há folha que se mexa, nem ave que voe, nem ave que voe, se tal não for a minha vontade. Coitado, né? Antes dos espanhóis chegarem, ele pensava isso: olha, no meu reino nem a ave voa se eu não determinar. Coitado, quando os espanhóis chegam, ele vai ver que ele não manda mais em nada, né? Porque os espanhóis vão fazer um processo de conquista e de derrota que esses incas vão se ferrar. E a sociedade deles? Como é que ela era organizada? A sociedade deles ela era organizada em grupos hierarquizados. E como é que eram esses grupos? Eu tenho uma nobreza superior e eu tenho uma nobreza inferior. A nobreza superior é composta por quem? Composta pelo soberano, que é o imperador, e pelos descendentes dele, pela família dele. Esse soberano Inca, ele tem a esposa dele, que geralmente é filha de uma das mulheres do pai dele. Ele tem as concubinas e ele tem as outras esposas. E aí essas concubinas e essas outras esposas que o imperador Inca tem, é daí desse povo que sai a aristocracia desse Império Inca. Os sacerdotes, os militares, os políticos, eles saem desse grupo, né? O grupo desses parentes que vêm das concubinas e das outras esposas do imperador Inca. Aí fora isso eu tenho uma nobreza inferior, que é composta pelos chefes regionais, que são chamados de curacas. Esses curacas, eles são os líderes dos Aylus, que a gente vai já ver como é que eles funcionavam. Os funcionários e depois abaixo o povão, camponeses e artesãos, e os escravos, que viram escravos ali no Império Inca quando eles perdem uma guerra, e aí nessas guerras eles viram prisioneiros de guerra e são escravizados no Império Inca. O que são os Aylus? Os Aylus, então, são os núcleos familiares que integram as aldeias, né? Que fazem parte das províncias, que compõem os cantos do Império Inca. Então, os Aylus, eles são a unidade administrativa, econômica, religiosa, familiar, que faz tudo acontecer. Eles são micro, né? Eles são micro dentro desse macro. Mas esse micro é que faz o império acontecer. Porque tudo passa pelos Aylus, né? E esses Aylus, eles são obrigatoriamente pessoas, núcleos familiares, de pessoas que têm o mesmo sangue? Não necessariamente. Quais são os vínculos que unem as pessoas dentro dos Aylus? Você pode fazer parte de um Aylu por um vínculo totêmico, né? Se você tem antepassados comuns com aquelas pessoas que fazem parte daquele Aylu. Se você tem um vínculo sanguíneo, se você tem um vínculo territorial, você habita a mesma terra, você trabalha na mesma terra, você pode fazer parte daquele Aylu. Ou se você tem um vínculo econômico, você desenvolve um trabalho coletivo junto com as outras pessoas que fazem parte daquele Aylu. Então no Aylu, eu não tenho só pessoas que têm o mesmo sangue. No Aylu eu tenho pessoas que estão vinculadas àquele Aylu por várias outras modalidades, que são essas aqui. Como é que o Império Inca divide as terras? As terras são divididas em 3 partes.
uma parte é para o Deus Sol, uma parte é para o soberano Inca, e a terceira parte é para a população. Só que o povo tem que trabalhar nas três partes. O povo tem que trabalhar nas terras que são reservadas para o Deus Sol, o povo tem que trabalhar nas terras que são reservadas para o soberano Inca, e o povo tem que trabalhar nas terras que são reservadas para a população. E quem é que administra isso? Quem é que organiza o trabalho dessas pessoas que habitam esses Ailus? Aí eu vou ter a figura do Curaca. O Curaca, ele é o cara que administra esses Ailus. Ele vai liderar esses Ailus, ele vai organizar o trabalho dessas pessoas que habitam ali, que fazem parte daquele Ailu. Então o Curaca organiza o trabalho em geral, seja nas terras, seja nas obras públicas, seja no serviço militar, em todas as áreas que esses integrantes do Ailu trabalham, o Curaca é o cara que vai organizar esse trabalho, né? Em todas essas dimensões é o Curaca que vai fazer isso. E as pessoas que fazem parte do Ailu, elas são totalmente influenciadas pelas decisões do soberano Inca. O soberano Inca, ele tem um poder de decisão tão grande sobre a vida das pessoas, que ele decide com qual idade as pessoas vão casar, ele decide se as pessoas vão viajar ou não, ele decide se as pessoas vão mudar de domicílio, vão mudar de casa ou não, ou seja, as mínimas decisões na vida das pessoas, quem define é o soberano, é o imperador dos Incas. Então ele tem um poder muito grande, não só sobre a dimensão política, mas sobre os mínimos detalhes da vida das pessoas. E na parte econômica, a principal atividade econômica é a agricultura. Esses Incas viviam num território montanhoso e eles tiveram a engenhosidade de conseguir desenvolver um projeto de agricultura funcional. Esses caras faziam um sistema de irrigação, esses caras faziam terraços cultiváveis nas encostas das montanhas. Você pega as imagens que aparecem dos Incas, de Machu Picchu, você vê aquelas montanhas assim com vários degraus, né? E aqueles degraus eram degraus cultivados, onde eles cultivavam produtos. Então os caras tinham uma engenhosidade fantástica. No topo da montanha os caras estão cultivando, os caras estão fazendo aqueles terraços, né, cultiváveis. Os caras faziam um aproveitamento do território que eles tinham. Na parte mais alta, eu vou plantar o quê? Eu vou plantar batata, eu vou plantar coca, eu vou plantar coisas que são resistentes ao frio. Na parte intermediária, eu vou plantar o quê? Eu vou plantar feijão, eu vou plantar milho. E na parte mais baixa, eu vou plantar o quê? Eu vou plantar pimenta, eu vou plantar frutas como abacate. Eu vou saber como aproveitar cada parte do meu território e que tipo de produto eu tenho que plantar em cada parte desse território. Então isso é bem interessante, né? É bem interessante os caras estarem cultivando naquela época 20 espécies de milho, 40 variedades de batatas, né? Os caras cultivavam, então os caras eram bons em agricultura. E essas batatas, elas eram transportadas como? Do alto da montanha, elas vinham transportadas através das lhamas, elas vinham no lombo das lhamas. Por quê? Porque os Incas também domesticavam animais. E os historiadores dizem que os Incas foram o único povo da América a fazer isso. O único povo da América a domesticar animais foi os Incas, mano. O único povo da América a domesticar animais foi os Incas. E eles domesticavam o quê? A lhama. E para que eles usavam a lhama? Para transportar, para tirar o couro da lhama, a carne, usar o esterco dela para usar nas plantações. E eles domesticavam também alpacas e vicunhas. Para que essas alpacas e vicunhas? Para tirar a lã, né, desses animais. A metalurgia, eles só não trabalhavam com metais preciosos como ouro e prata e não faziam comércio de longa distância. Na parte da arquitetura, eles construíram templos, palácios, estradas. Esses caras conseguiam fazer uma rede de estradas sobre os vales. Os caras conseguiam vencer os obstáculos mais inimagináveis. E isso é interessante porque os mensageiros, eles conseguiam trabalhar levando as mensagens do imperador Inca, apesar dos obstáculos naturais. Eles tinham um sistema de revezamento lá, parecido com o correio persa. Só que no caso aqui, eles não usavam cavalos, como lá no Império Persa. Esses mensageiros, eles percorriam a cada 2 ou 5 quilômetros e se revezavam. Um mensageiro se revezando com o outro, um mensageiro se revezando com o outro. E assim, uma mensagem que era determinada pelo imperador Inca, ela chegava em todo o império através desses mensageiros que eram verdadeiros atletas, eram verdadeiros corredores. E graças a eles, essas mensagens conseguiam chegar lá. Então todas essas características fazem do Império Inca um império extremamente interessante. Nas cenas do próximo capítulo, a gente vai falar sobre escrita, sobre religião e sobre o processo de decadência dos Incas. Como que essa civilização tão grandiosa, que os historiadores dizem que chegou a 20 milhões de pessoas, como que esse povo foi derrotado
pelos espanhóis e pelo Pizarro, que não tinha 200 espanhóis, o Pizarro, para enfrentar 20 milhões. Como é que ele conseguiu fazer isso? Isso aí a gente vai te contar, mas só nas cenas do próximo capítulo. Até a próxima! Gostou do nosso vídeo? Então vem pra cá, se inscreve no História em Loco e vem fazer parte dessa multidão que está acompanhando o nosso canal. E eu quero também te convidar para conhecer o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de 3 cursos completos de História Geral, História do Brasil, História da Amazônia. Aqui a gente também oferece módulos, oferece muito conteúdo de qualidade, muita informação, muito conhecimento para você. Você não pode perder tempo. Vem para cá, digita www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!